Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Quinta-feira, dia 24 de outubro, a Igreja celebra Santo Antônio Maria Claret. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariante, bom dia no sítio, na chácara, na fazenda, bom dia, motoristas, dando a carona para o programa De Bem com a Vida. Bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que anuncia a felicidade e prega a salvação. Os santos sempre tiveram suas vidas marcadas pelo amor a Cristo e aos irmãos, como também pela preocupação com o reino. Santo Antônio Maria Claret percebeu que para manter viva a fé do povo eram necessários sacerdotes entusiastas que seguissem pelos campos, cidades, ruas e vilas, pregando o Evangelho de Cristo com a palavra e a vida. Fundou os Missionários do Coração de Maria, hoje chamados de claretianos. Ele nasceu em 1807 e morreu em 1870. Agradeçamos a Deus o dom da vida de Santo Antônio Maria Claret. Não somos capazes de perdoar como Jesus perdoou sem que Ele mesmo esteja em nós. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse a mulher. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 10, 11. Muitas vezes as pessoas andam com diversas pedras nos bolsos, seja no trabalho, seja nas redes sociais, seja em qualquer outro lugar. Na passagem que lemos, uma mulher foi flagrada em adultério e exposta publicamente. A multidão a condena, então se prepara para iniciar o apedrejamento dela, o que a levaria à morte. Enquanto todos apontavam para o erro da mulher, Jesus intervém e faz com que todos que estavam ali refletissem profundamente e percebessem que também não estavam isentos de erros. Jesus disse: aquele que não tiver pecado deveria tirar a primeira pedra. Todos então viraram as costas e foram embora. O fato é que Jesus era o único ali sem pecado. Ele poderia ter condenado a mulher e atirado pedra nela, mas escolheu amá-la. Tamanho foi o seu amor que chegou a nos constranger. Então ele a perdoou, a instruiu a se arrepender, abandonar sua vida de pecado e a impulsionou para um novo tempo. Todos nós acabamos cometendo erros e muitas vezes eles prejudicam nossas emoções, nos mantêm presos e machucados. O sentimento de culpa não dá descanso à sua alma e faz que você sinta a pior pessoa do mundo. Ainda que pessoas tenham apontado o dedo para você em julgamento, a partir de hoje entenda que Jesus não te condena. Ele acolhe, perdoa e conduz a uma nova vida, desde que sigamos sua instrução de abandonar o pecado e passar a obedecê-lo. Sua graça e seu amor nos capacitam a não incorrermos no erro novamente. Não se prenda a seus erros, mas fixe os olhos no amor e no perdão de Jesus e seja conduzido a uma nova vida, completamente restaurada e livre de qualquer condenação.
Viver na autenticidade de Cristo é ser incômodo a quem deseja um Cristo à sua moda e não como o Evangelho. Jesus experimentou o silêncio e o único sinal da presença de Deus na hora da crucificação, segundo os evangelhos sinóticos, foi a escuridão. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 45. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 33. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 44. Mas nas trevas Deus estava presente. O sentimento profundo de abandono que experimentou fez com que aprendesse o que é obediência, afirma o trecho da carta aos Hebreus. Assim também somos chamados a aprender que não mandamos em nossos desejos e buscas. É lícito desejar, sonhar, lutar, desde que também seja o anseio, o sonho e a construção de Deus. Cristo não apenas se anulou fisicamente, a dor foi intensa, mas o que ocorreu superou em muito a agressão física. Foi um confronto emocional de proporção incomensurável. Jesus enfrentou uma situação de estresse e sofrimento tão atroz que o fez suar sangue. Deus cobriu o mundo com as trevas, como no começo da criação relatado no livro do Gênesis. Contudo, das trevas nasceu a luz, da noite nasceu o dia, e depois Deus criou o homem. Da mesma forma, as trevas foram colocadas no Cristo para que uma nova criação e o homem novo nascessem. Deus viu que tudo era bom, e Jesus que tudo está consumado. O poder do inimigo no homem foi cruel, mas aquele que foi obediente e humilde viu a mão de Deus o ressuscitando. Tudo estava consumado e Jesus foi vitorioso. Nunca Jesus esteve tão próximo da vitória como quando esteve tão próximo da derrota, porque obedeceu a Deus. Esse é o grande ensinamento a tirar do momento mais difícil que Jesus experimentou em sua vida terrena. Não importa como, nem em quais circunstâncias, não importa em que silêncio e abandono nos sintamos, obedecer a Deus é o melhor caminho e seremos vitoriosos. Causas da depressão. A causa exata da depressão permanece desconhecida. Em muitos casos, o fator genético hereditário está envolvido em sua origem. Por outro lado, quase sempre a depressão é causada pela perda de algo que é muito significativo para quem a experimenta. Vale lembrar que essa importância é aferida sob o ponto de vista particular da própria pessoa, ou seja, nem sempre as outras pessoas entendem a razão para tamanho sofrimento. Como exemplo, pode-se citar a perda de uma pessoa querida e mesmo de um animal de estimação. A demissão inesperada ou anunciada no trabalho, o divórcio, o confronto com assaltantes, a traição do cônjuge ou de uma pessoa muito querida, a saída do filho de casa, entre outras circunstâncias a que todos estamos sujeitos. O que para uns pode levar ao fortalecimento da disposição para lutar, para o deprimido é motivo de prostração. É como se a perda ou a mudança sofrida causasse uma dor psíquica, um termo que Freud, o pai da psicanálise, empregou no início do século XX. A depressão seria a tentativa do inconsciente de lidar com essa dor psíquica. Eu tudo considero como perda e como lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado nele. Ó Deus, que fortalecestes o bispo Santo Antônio Maria Claret,
com admirável caridade e paciência na evangelização dos povos. Concedei que, por sua intercessão, busquemos o que é vosso e nos apliquemos com todo o empenho em conquistar irmãos e irmãs em Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Salmo 32 e nos convida a rezar. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos 49 ao 53, está escrito: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididas o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas capítulo 12, versículos 49 ao 53, nos ensina a palavra do Senhor. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Pelo resto do texto, entendemos que Jesus veio para provocar uma decisão de cada um e de toda a humanidade. Ele sabia que seria rejeitado por muitos e por isso seria mergulhado, isto é, batizado no sofrimento. Diante de Jesus não podemos ficar indiferentes. Temos de fazer uma escolha. E já sabemos que se escolhermos estar com Ele, também nós iremos enfrentar dificuldades, desafios. Se não o escolhermos, nós perecemos. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Eis que estarei convosco todos os dias, diz o Senhor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. A depressão seria a tentativa do inconsciente de lidar com essa dor psíquica. Freud correlaciona a perda do amor próprio com a perda do eu idealizado, o que gera uma culpabilidade e a aparição dos sintomas, como se a pessoa já não se achasse digna de sentir prazer ou, como o estudioso refere, perdesse a capacidade de amar. Lacan, psiquiatra francês, grande estudioso da psicanálise freudiana, afirma que a depressão é a perda do desejo perante a perda do objeto desejado. Na verdade, nem sempre a depressão se manifesta em seguida ao trauma sofrido.
Muitas pessoas demoram a trazer à consciência o que perderam ou a dar a devida importância ao fato, preferindo escamotear a sua dor. O erro está justamente nessa conduta. Ao contrário, as pessoas precisam falar sobre aquilo que as incomoda. Deixar para lá não é a solução. Mas com quem falar? Evidentemente, uma pessoa próxima pode revelar-se uma boa ouvinte, mas, por se tratar de uma doença, a ajuda de um psicoterapeuta e também do psiquiatra às vezes precisa ser buscada. Com base em seu conhecimento, esses profissionais saberão como ajudar o paciente a trabalhar suas dificuldades. Uma boa notícia é que há um serviço de atendimento psicológico gratuito disponível na maioria das cidades. Trata-se dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, que integram a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde e para os quais os pacientes são encaminhados após avaliação psiquiátrica. Um ponto importante é não se deixar levar pelo imediatismo, acreditando que a cura virá do dia para a noite. Conheço pessoas de 30, 40, 50 anos às voltas com fatos ocorridos na infância que ainda as prejudicam. Então é preciso ter paciência. A cura é um processo lento e gradativo, porque muitas vezes é preciso mexer com lembranças dolorosas que, justamente por isso, relutamos em entrar em contato. Por outro lado, somente é possível vencer o monstro quando aprendemos a encará-lo de frente. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.